Aqui me sinto em uma comunidade acolhedora, diversa e interessante. Eu gosto muito de sentar com os meus amigos, a gente conversa e compartilha as experiências que a gente teve ao redor do mundo. O que para mim faz diferença é ter professores que são totalmente acessíveis e que me ajudam a encontrar o meu caminho. O diferencial do DP não é só o que acontece dentro da sala de aula, mas as inúmeras atividades extracurriculares que enriquecem o aprendizado. Aqui encontrei colegas que são inspiração, tanto pelo que pensam quanto pelo que fazem. Por mais seja um ambiente acadêmico, nós realmente nos importamos com as pessoas e com as aplicações no mundo real. Bom, acho que estamos aqui online, acho que posso começar, né? Bom, boa noite a todos, sejam bem-vindos aqui ao curso, né? A gente vai dar continuidade hoje à parte de renda fixa. Bom, vou começar o curso primeiro explicando para vocês mais ou menos como é que vai funcionar hoje, que a gente vai ter algumas mudanças em relação à última aula, né? Como é que vai funcionar hoje? Primeiro, seguindo aqui o que eu conversei com o professor Claudimar, primeiro eu vou fazer uma breve apresentação de mim, né? Falar um pouco sobre a minha trajetória, tudo mais, me apresentar para vocês. Depois eu vou apresentar para vocês aqui um breve plano do que a gente espera na aula de hoje. E aí vai ter toda a aula, eu devo demorar cerca de 1h, 1h20, mais ou menos. Espero, e ao final da aula a gente vai abrir para as perguntas. A gente mudou um pouco o formato, porque talvez ao longo da aula suas perguntas às vezes são respondidas, então peço para vocês irem anotando aí eventuais dúvidas que apareçam, e no final a gente conversa sobre elas, tranquilo? Qualquer coisa, falem no chat, por favor. O Gabriel vai estar acompanhando vocês aí. Então, vou dar início aqui, é um pouco estranho que eu estou falando sozinho, mas vamos lá, né? Bom, meu nome é Hugo, eu sou economista, me formei aqui em Brasília, na UNB. Depois eu fui para São Paulo, lá eu fiz meu mestrado, doutorado. No meu doutorado eu trabalhei não com finanças, mas com organização industrial. Mas no meu mestrado eu trabalhei com finanças, mais especificamente com mercado de fundos, né? Inclusive, o que eu fiz na minha dissertação de mestrado, eu vou discutir um pouco com vocês quando a gente for falar de marcação a mercado, que eu acho que, inclusive, o professor César comentou um pouco o evento de 2002, a gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Acho que é uma aplicação interessante do que a gente vai ver aqui hoje na vida real. E é basicamente isso. Depois que eu acabei meu doutorado, durante o meu doutorado, eu acabei entrando na carreira de especialista em regulação na Anatel. Trabalhei por cerca de 4 anos lá e desde o ano passado eu tirei uma licença para tentar uma carreira internacional, sair um pouco do Brasil e é esse meu plano agora. Então, esse é um breve resumo. Durante essa minha trajetória eu tive a oportunidade de fazer diversas disciplinas de finanças, fui monitor de outras disciplinas no mestrado, na graduação. Então, em relação aos outros professores, eu acho que eu tenho uma experiência talvez mais acadêmica do que de mercado, mas eu vou juntar o que eu sei do mundo acadêmico, com o que eu aplico nos meus investimentos pessoais, e eu espero que vocês aproveitem, né? Então, qual é o nosso plano da aula hoje, né? Primeiro, Primeiro fazer uma breve introdução aqui. Quando a gente vai dar um curso de 1 hora sobre todas essas aulas, né, todos os professores vão passar por esse desafio,
a gente tem um equilíbrio entre falar para quem está iniciando e sabe muito pouco sobre o tema e fazer a aula também ser interessante para quem sabe um pouco, mas eu não falar tudo que você já sabe aqui. Então, eu procurei na aula falar, passar uma mensagem para quem nunca viu nada sobre o assunto, falar o que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei a aprender sobre isso, mas a gente vai falar sobre algumas outras coisas que talvez contribuam para quem já conhece um pouco sobre o assunto, né? Então, fazer um breve roteiro aqui do que a gente vai fazer. Primeiro, eu vou falar basicamente o que é um título de renda fixa, por que se chama renda fixa, por que, na verdade, renda fixa varia bastante, como a gente vai ver aqui, apesar do nome sugerir que você não tem risco, há bastante risco em renda fixa, a gente vai ver isso. Depois eu vou tentar explicar para vocês na parte de precificação como funciona aqueles preços que quando você abre a conta da sua corretora ou o site do Tesouro Direto, por que você tem o valor de R$2.000, o outro é 700, por que tem essa diferença? Eu acho que é importante vocês entenderem isso. Já peço de antemão que não se assustem com as contas que eu vou mostrar aqui, não é a ideia da aula ser uma aula de matemática, mas eu acho importante que vocês entendam a dinâmica dos preços do título, que é isso que vai dar segurança para vocês escolherem bem, entenderem qual título se ajusta ao perfil de risco de vocês e tomar melhores decisões, né? Depois que eu mostrar essa parte de títulos públicos, que vai ser a maior parte da aula, eu vou falar de títulos privados, a gente vai falar de debêntures, CRA, CRI, LCA, LCI, CDB, tudo que você tem disponível como pessoa física no mercado em geral. Vou tentar explicar para vocês como funciona. Vocês vão ver que é muito simples. E, no final, eu espero que dê tempo, mostrar uma estratégia para títulos públicos. Tá, eu entendi tudo isso, como funciona, como é que eu me posiciono, qual título eu compro, por que eu compro, dependendo do meu prazo de investimento, por que eu tomo uma decisão ou outra. Vou mostrar uma estratégia bem simples, mas que eu espero que seja útil para vocês. Ok? Então, esse é o roteiro da aula. Como eu falei, de antemão, não se preocupem com as contas. Vocês vão ver que renda fixa é basicamente uma fórmula, que é a fórmula de juros compostos, e a gente vai fazer diversas brincadeiras com essa fórmula. E ao longo da aula eu vou mostrar para vocês todos os conceitos, todos os jargões que o economês usa nesse mundo. Vocês vão ver que é super simples, mas são nomes que às vezes nos assustam, né? Então vamos começando e ao longo da aula a gente vai desmistificando esses conceitos, né? Então começar aqui a falar de títulos, né? Primeiro, o que é um título, né? O título basicamente, eu resumiria como uma operação de empréstimo. Tá? Eu tenho, na emissão do título, vou falar do início aqui, né? Você tem um emissor lá, que ele vai ser o devedor do título, ele vai te dar um papel, lógico que na vida real ele não está te dando papel, só estou dando um exemplo aqui. Você vai, em troca desse papel, você vai dar um dinheiro para esse emissor, né? E aí, no resgate, o emissor vai te devolver o principal que você deu para ele. Vamos supor, você deu R$100 pelo título e vai te devolver juros. Então, é tão simples quanto isso. Tem alguém que está me dando um título, vamos supor, eu dou R$100 para essa pessoa em troca desse título, e daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, a depender do prazo do título, ele vai me devolver os R$100 e mais os juros. Renda fixa, basicamente, é isso. E vocês vão ver que é tão simples quanto isso. Não é tão emocionante quanto renda variável, pelo menos a operação, né? Então, passar primeiro aqui, antes da gente entrar nos títulos, etc., eu acho que alguns conceitos que eu acho que são importantes para vocês entenderem o que eu estou falando, e eu não falar um conceito aqui que vocês não sabem do que se trata. Então, quem emite o título pode ser um ente público, o governo federal, por exemplo, que é o que a gente mais vai falar aqui, do Tesouro Direto, né? E pode ser um ente privado. A lógica é a mesma que eu apresentei para vocês. Você tem um ente que está querendo recursos, seja para uma empresa, para o governo pagar as contas, enfim. E, em troca, ele vai no mercado, oferece esses títulos e oferece taxas de juros em troca do valor investido. Tá? Esses títulos vão ter um prazo. Geralmente, no jargão, as pessoas chamam esse prazo de maturidade do título. Em geral, títulos vão ter valor de face. O que significa valor de face, né? Imagina que você, no exemplo que eu dei anterior, né? Em geral, você compra um título, o valor de face de um título é R$1.000.
Então, você chega lá no Tesouro Nacional, paga R$ 700, por exemplo, e o valor de face do título é 1.000. O que significa isso? Que ao final da maturidade do título, como eu expliquei para vocês, ao final do prazo de vencimento, o Tesouro Nacional vai te pagar R$ 1.000. A diferença entre o que eu paguei hoje e paguei amanhã é os juros, certo? Então, se eu paguei 700 e ganhei 1.000 lá na frente, ganhei R$ 300 de juros, né? Claro que é um exemplo hipotético aqui, né? O que é o cupom, né, que a gente vai ver bastante aqui? O cupom são pagamentos intermediários. Em geral, quando você entra no site do Tesouro, o cupom é uma porcentagem do valor de face. Então, é comum você ver lá, ó, esse título ele paga um cupom de 10% ao ano em juros semestrais. Isso parece complexo, mas é simplesmente, se o valor de face é R$ 1.000, esse título vai me dar 10% ao ano, ele vai me pagar R$ 100 de cupom, certo? Só que não é tão simples quanto isso, porque são juros semestrais. Então, você tem que achar a taxa equivalente de 10% para semestre. Como eu vou mostrar para vocês, vai dar cerca de 4,88. Só estou dando um exemplo aqui. A gente vai ver isso com mais calma daqui a pouco. Então, até aqui, eu gostaria que vocês guardassem esses conceitos. Maturidade é o prazo, valor de face é o valor do principal que eu recebo no final, cupom são os pagamentos intermediários. Tem dois tipos básicos de remuneração dos títulos no mercado, né? Um que o mercado chama de pré-fixado, que esse título ali tem a remuneração fixa na hora que você compra. Então, por exemplo, você compra um tesouro pré-fixado por taxa de 5%. Isso significa que você vai ganhar uma taxa de 5% fixa hoje. Isso não muda até o vencimento do título. Outros títulos, chamados de pós-fixados, ele funciona um pouco diferente. São títulos atrelados a algum índice. Então, por exemplo, o Tesouro IPCA+, ele vai te pagar IPCA mais uma taxa. Só que concorda comigo que o IPCA varia para frente? Então, é por isso que chama pós-fixado. Não tem como a gente ter certeza hoje de qual é o IPCA do ano que vem. Por melhor projeção que você tem acesso, você não tem certeza. Então, a remuneração desse título depende de um indexador que está lá no futuro. Então, você tem títulos pré-fixados que, desde hoje, você sabe a taxa que remunera esse título, e tem títulos pós-fixados que eu sei o índice, mas não sei efetivamente a taxa, porque vai depender de algo que acontece no futuro. E é aqui que vem o nome de renda fixa. Renda fixa significa que eu sei de antemão qual é a remuneração do meu título, seja ela pré-fixada ou pós-fixada. Deixando claro aqui que eu estou falando, você sabe a remuneração se você carregar o título até o final. Como a gente vai ver, se você vender antes do prazo, você pode ganhar bastante dinheiro, ou você pode perder muito dinheiro. E é aqui que começa a ficar interessante a brincadeira, né, que eu vou mostrar para vocês em seguida. Então, fixados esses conceitos aqui, antes da gente entrar propriamente na precificação, eu queria comentar com vocês por que renda fixa foi, durante muitos anos, a menina dos olhos no Brasil, né? Era o paraíso, até tem aquele termo pejorativo do rentista, né? As pessoas que viviam de renda fácil, etc. O Brasil é um país que tinha taxas de juros altas por muito tempo, e como a gente pode ver aqui, primeiro falando de retorno anual, né? Se você compara o CDI, que é a taxa de benchmark, né, de referência de investimentos em renda fixa, ela é muito mais estável do que a renda variável que o professor comentou com vocês na última aula. Então, nota que investir em renda fixa, você tem um caminho mais suave ao longo do tempo. Então, peguei de 96 a 2000, você vê que o CDI está sempre ali, não varia muito, já a Bolsa está variando bastante. Agora, um exercício interessante para a gente ver por que renda fixa era tão valorizada no Brasil, pelo menos. Olha o que aconteceria se você investisse R$100 em algum título de renda fixa que pagasse 100% do CDI lá em 95, ou botasse seu dinheiro na bolsa. Quando eu falo bota seu dinheiro na bolsa, você poderia comprar algum índice que replica o Bovespa, por exemplo, o BOVA11, né? Aqui no Brasil, ou SP500 nos Estados Unidos, não importa. Mas aqui no nosso contexto, imagina que você investiu no índice do Ibovespa ou comprasse um título de renda fixa que pagasse 100% do CDI lá em 95, janeiro de 95. Incrivelmente, no Brasil, hoje você teria mais dinheiro investindo no CDI do que na Bolsa. E isso acontece porque durante esse período aqui, de 95 até 2016,
a gente tinha taxas de juros muito altas, né? Eu vou mostrar isso daqui para vocês mais para frente. Agora, ó, nota que isso aqui depende do corte que eu pego, né? Nota que, por exemplo, nesse gráfico anterior, que de 2016 para cá, a Bolsa bateu o CDI, né? Então, alguém que começasse a investir na Bolsa aqui em 2016 teria mais dinheiro do que na renda fixa. Mas se eu olho toda a história da economia brasileira, em geral, a renda fixa bate a renda variável, né? Mas fazendo esse exercício que eu falei para vocês, se você começasse em 2016, você teria muito mais dinheiro investindo no índice Bovespa. A pergunta que a gente talvez chegue no fim da aula com alguma resposta é: isso é uma mudança conjuntural, ou seja, isso é algo de curto prazo ou é uma tendência estrutural da economia brasileira? A gente vai passar a ter agora retornos no mercado variável muito maiores, né? Certamente ninguém tem uma resposta certa para isso, mas no final da aula talvez a gente tenha pelo menos uma melhor ideia do que pode acontecer no futuro, certo? Então, vamos, como eu falei para vocês, ó, se você pega de 95 para cá, taxas de juros muito altas aqui, muitas acima de 20% ao ano, por exemplo, e a partir do governo Temer, muito por causa da crise, não é muito objetivo da aula discutir por que a taxa caiu, mas, enfim, a partir do momento que o Temer entrou no governo, a gente já estava no período de crise, o Ilan Goldfein assumiu o Banco Central, meio que retomou a confiabilidade no banco, essas coisas fazem diferença, o Brasil vinha numa crise grande, tinha uma expectativa de reformas, e a taxa de juros foi sendo cortada, hoje a gente está em 2%, que é algo que a gente nunca viu aqui no nosso histórico recente, desde o Plano Real, né? A questão é, esse juros hoje vai se manter para o futuro? Essa é a pergunta, principalmente para quem quer investir em renda fixa, e a gente vai discutir isso melhor avançando aqui na aula, tá? É interessante notar, como eu mostrei para vocês, no Brasil a renda fixa ganha da renda variável se você pega um longo período de tempo. Então, só a título de comparação, para vocês verem como isso, vamos dizer assim, não é o normal, se é que existe uma definição de normal, né? Se você pega o mercado americano e investir $100 em 1928, eles têm um histórico de dados melhor do que o nosso, né? Permite essa comparação mais fácil. Então, eu peguei aqui para vocês, se você investisse no SP500, que é vamos dizer assim, o similar ao nosso índice Bovespa, você teria infinitamente mais dinheiro investindo na renda variável dos Estados Unidos. Isso não acontece no Brasil. É uma das explicações porque, inclusive, investidores estrangeiros sempre adoraram nossas taxas de juros, porque a gente sempre pagou muito bem na renda fixa, né? E na renda fixa, como eu falei para vocês, se você carregar até o final, você vai ganhar aquela taxa. Então, na época da Dilma, por exemplo, no final do governo dela, o Banco Central chegou a vender títulos de IPCA+, com 8% de prêmio, né? Então, imagina só, você tinha 8% de ganho garantido ao ano por, sei lá, 5, 7, 10 anos. Isso é difícil você obter hoje no mercado de renda variável, por exemplo, né? Então, para vocês verem como o mercado de renda fixa ele tinha uma significância grande no Brasil e talvez isso esteja mudando, né? Então, feita essa introdução, vamos entender agora, na vida real, né, como funcionam os títulos públicos que vocês vão ter à disposição quando vocês forem investir e como vocês entendem os números, né, que vão aparecer lá na sua corretora, né? Então, antes da gente entrar direto ao ponto, eu vou falar para vocês quais são os títulos que existem hoje, né, no mercado. Como tem basicamente tesouro pré-fixado. Como que é o tesouro pré-fixado? É como que eu já expliquei para vocês. Esse título ele define na hora que você compra a taxa. Então, no dia que eu olhei aqui, por exemplo, o tesouro pré-fixado 2023, ele te pagava 5,09%. E aí, a partir dessa taxa, a gente vai entender qual era o preço desse título, né, nessa data, né? Além disso, você tem um título pré-fixado com juros semestrais, que são os cupons que eu comentei com vocês. Então, esse título, além dele te pagar lá no final o valor de face, que é os R$1.000, ele vai te pagar ao longo do período cupons, certo? E essa é a única diferença do tesouro pré-fixado por pré-fixado com juros semestrais.
Você tem o Tesouro Selic, que ele basicamente é um tesouro pós-fixado, né? Ele acompanha a taxa Selic é definida pelo Banco Central, e não tem como a gente ter certeza sobre qual vai ser a próxima taxa Selic. Então, esse título acompanha as definições do cupom ao longo do tempo. Além disso, você tem o Tesouro IPCA, que é a mesma lógica do Tesouro Selic, só o que mudou é o índice. Aqui no Tesouro IPCA, ele vai te pagar o IPCA mais uma taxa. Então, por exemplo, no dia que eu olhei aqui, dia 18/11, o Tesouro IPCA 2035, ele te pagava 4,15% mais o IPCA. Então, daqui a um ano, se o IPCA for 5%, você espera ganhar 9,15% nesse título. Nota que, quando você investe em renda fixa, renda variável, não importa, você vai ter um ganho nominal. Você fala, comprei minha ação por R$10 e vendi ela por 15 e tive 50% de retorno, né? Só que você não pode falar que você teve 50% de retorno real. Você tem que descontar a inflação, porque o que importa é o que você ganha acima do que os preços subiram. Então, esses títulos IPCA, no fundo, o que eles estão fazendo é falando o seguinte para o investidor, eu vou te dar IPCA e, além disso, vou te dar um retorno real de 4% ao ano. É basicamente assim que vocês podem ler essa informação aqui quando eu falo IPCA mais 4. Eu estou te dando que os preços subiram e estou te dando um prêmio de 4,15%, certo? Qual é a diferença do IPCA e para o IPCA com juros semestrais? É a mesma lógica anterior. Esse título IPCA com juros, ele vai te pagar, além do IPCA mais a taxa contratada, ele vai te pagar pagamentos intermediários, que é o cupom, né? Só para informar vocês, a taxa de cupom do título pré-fixado é 10% e a taxa de cupom do Tesouro IPCA é 6%. Não existe nenhuma... Isso é uma estratégia do Banco Central e do Tesouro definir essas taxas, né? Não tem nenhuma lógica por trás, assim, por que é 6, por que é 10. Isso é uma definição da estratégia do banco em administrar os títulos públicos, tá? Então, quando você abre lá a conta da sua corretora, o que você vai se deparar é algo mais ou menos como isso daqui. Você vai ter todos os títulos que eu comentei para vocês. Geralmente, você tem a data além do nome, então você tem Tesouro IPCA mais 2026. Esse 2026 está se referindo à data de vencimento, que vocês podem ver na segunda coluna aqui, tem a data específica, né? Aqui tem o ano, a data específica. Aqui tem no dia que eu tirei esse print, qual era a taxa e a inflação, que aqui é o IPCA, qual é o valor mínimo para você investir nesse título. Então, hoje é R$56 nesse título, R$37,15, vai variar por título. Então, vocês veem que precisa de um valor muito baixo para começar a investir no Tesouro Direto. E aqui é o valor inteiro do título, né? Então, quando você fala de um título pré-fixado, que tem um valor de face de R$1.000, aqui o que você tem o valor, para eu comprar um título inteiro, eu vou pagar R$ 897,25. Então, isso significa que o Tesouro está me garantindo que lá em 2023 ele vai me pagar R$1.000. E nessa operação eu vou ter ganho 5,29%, que é o que eu vou explicar para vocês. Então, só dando uma introdução aqui, no Tesouro pré-fixado é mais fácil ver isso. A taxa que tem aqui é o que eu vou ganhar se eu ficar até dia 1º de janeiro de 2023. E esse valor aqui ele vai ser descontado em relação a R$1.000 de maneira que me garanta que eu vou ganhar essa taxa daqui. E aí a gente vai ver como funciona especificamente. Então, antes da gente entrar nas contas, eu vou dar só um exemplo da poupança. A poupança é um investimento de renda fixa, certo? Você coloca seu dinheiro lá no banco. Ele tem uma regra muito específica que, após um mês, esse dinheiro é corrigido por uma taxa, em geral, 0,5% ao mês, e todos os meses esse valor é corrigido no aniversário da poupança. É um investimento isento de imposto em renda e é bem popular no Brasil, né? Apesar dele ter um péssimo desempenho. Então, vamos, só para relembrar aqui, para a gente colocar todo mundo na mesma página, como funciona a poupança se eu colocar R$100 na poupança, certo? Imaginando que ela remunera 0,5% ao mês. Eu vou colocar R$100 lá hoje, daqui a um mês eu vou ter quanto na poupança? O valor futuro aqui, VF. Vou ter R$100,50. E daqui a 2 meses? Então, eu cheguei no primeiro mês, né, em 50 centavos, no segundo mês eu vou multiplicar R$100,50
mais a taxa de 0,5% do próximo mês, vai dar R$ 101, certo? Nota que eu poderia reescrever isso multiplicando o valor inicial vezes 1 mais a taxa elevada ao quadrado. Só estou refazendo o mesmo raciocínio. E se eu passasse um ano lá com o meu dinheiro lá na poupança? Eu ganharia 0,5% todos os meses, o que equivaleria a elevar essa taxa a 12, né? 12 meses, ganharia R$ 6,17 no ano. O que significa que se eu investir na poupança 0,5% ao mês, em um ano eu vou ganhar cerca de 6%. Nota que tem um padrão aqui na forma como você compõe, né, esses valores que você investiu na poupança. Então, eu posso reescrever uma fórmula geral para saber qualquer valor que eu botar na poupança por qualquer tempo determinado, dado uma determinada taxa, quanto é que eu vou ter. Essa fórmula que resume o valor futuro de um investimento simples como esse, chama fórmula dos juros compostos. E tudo que a gente vai ver aqui, eu prometo para vocês, a matemática mais avançada que a gente vai ver aqui é uma aplicação dessa fórmula. Não tem segredo algum. Então, como eu mostrei para vocês, o valor futuro é o valor presente, os R$ 100, mais vezes, né, 1 mais a taxa, que no caso da poupança aqui do nosso exemplo é 0,5%, e pelo prazo de meses, anos, dias, a gente pode ajustar o prazo para fazer uma conta, sempre lembrando que a taxa de juros que você usa tem que estar de acordo com o prazo, né? Então, se eu estou fazendo uma conta em meses, eu preciso de uma taxa de juros ao mês. Se eu estou fazendo uma conta ao ano, eu preciso de uma taxa de juros ao ano e assim por diante, certo? Então, a gente vai ver que toda precificação de renda fixa é uma aplicação da fórmula de juros compostos, como eu vou mostrar na prática aqui para vocês. Então, a ideia que eu estou mostrando isso aqui é para a gente entender de onde que vem esse valor aqui. Por que o IPCA 2026 está R$ 2.000 e quando eu olho o pré-fixado 2026 está 687? De onde está vindo esse número? Eu acho que é interessante a gente entender isso para a gente saber o que a gente está escolhendo. Sempre entenda o investimento que você está fazendo antes de colocar o seu dinheiro lá, né? Então, feita essa breve introdução, um primeiro resultado que eu queria mostrar para vocês aqui, nota que o valor presente aqui, que no nosso caso aqui vai ser o preço depois, ele tem uma relação negativa com a taxa, certo? Se eu aumento a taxa aqui, o meu valor presente aqui, ele reduz. Então, tem uma relação negativa entre essas duas coisas. E é o que a gente vai ver para frente. Então, peguei aqui só para motivar vocês a entenderem o que eu vou falar depois. Pega o Tesouro IPCA 2026, por exemplo. Isso aqui, acima, é os juros que esse título paga além da inflação e abaixo é o preço. Nota que interessante como o gráfico de cima ele é o espelho ao contrário do de baixo. Exatamente porque é uma aplicação dessa forma. Toda vez que a taxa aumenta, o preço cai, certo? Então, na vida real, é o que você vai observar no mercado. A taxa aumentou, o preço caiu. Tá? Só mostrando esse gráfico para vocês verem que o que eu vou mostrar para vocês aqui é observado na vida real. Tá? Então, vamos começar com o exemplo mais simples aqui, que é, mais uma vez, pessoal, não se preocupem com as contas. Eu vou mostrar para vocês, vocês não precisam fazer nenhuma dessas contas. Eu vou mostrar o site do Tesouro, vou mostrar outros sites aqui, como que faz a conta. Não se preocupe com isso. Se preocupe em entender a lógica. É isso que importa aqui, tá? Então, o Tesouro Pré-fixado, ele vai, como eu falei para vocês algumas vezes, ele define uma taxa lá no início, certo? Como é que eu sei qual é o preço do título, dado uma taxa, dado um prazo? Como é que esses preços aparecem para mim lá na minha corretora? Então, vamos dar um exemplo aqui. Como eu falei para vocês, o Tesouro Pré-fixado, eu vou comprar um título hoje, certo? Vou pagar um preço X. Daqui a um determinado período, o título vai me pagar o principal mais os juros, tá? Tão simples quanto isso, como eu tenho frisado desde o início. Então, vamos fazer um exemplo, tá? Um exemplo que não é baseado em dados reais, só para a gente entender a lógica. Imagina que você chegou lá na sua corretora hoje e tem um título que ele te promete pagar 12% ao ano em 2 anos. Como eu falei para vocês, os títulos pré-fixados no Brasil e também em outros países, o valor de face dele é R$1.000, tá? Então, eu sei que lá no final esse título vai me pagar R$1.000. Qual que é o preço desse título hoje? Eu vou fazer uma aplicação dessa fórmula aqui, certo? Só que em vez de eu achar o valor futuro, eu estou interessado em achar o valor presente, que é quanto eu invisto
Em outras palavras, é o preço, certo? Que você vai pagar pelo título. Então, é só uma aplicação dessa forma. Então, vamos aplicar a fórmula aqui. O que é o valor futuro? R$1.000, que eu vou receber lá no final. O que é o valor presente? É o que eu quero receber, é o que eu quero saber, que é o preço que eu vou pagar hoje. A taxa de juros é 12%, essa taxa é definida pelo Banco Central, certo? E qual é o prazo? É de 2 anos. Como a minha taxa está o ano, eu vou usar, como o prazo está em ano, eu vou usar a taxa em ano. Qual é o preço do título? R$ 797,19. É por isso que quando vocês olham aqui, eu vou voltando aqui sempre, quando você olha os títulos pré-fixados, especialmente sem cupom, sempre o preço aqui vai ter que ser abaixo de R$1.000 do valor inteiro, certo? Porque senão você não tem retorno, né? Não faria sentido você comprar um título. Então é por isso que esse título está sempre abaixo de R$1.000 aqui, certo? Aqui eu estou deixando a fórmula para quem tiver curiosidade de como que eu calculo isso no Excel. Sempre que possível, vou deixar a fórmula aqui para vocês. Tem uma fórmula de valor presente no Excel, vocês podem aplicar e vocês vão ver que vocês vão chegar no mesmo valor que eu cheguei aqui, tá? Só que é o seguinte, essa historinha toda que eu contei para vocês, ela é válida se você comprar o título hoje e ficar com ele por 2 anos até o final, certo? Só que a gente sabe que você não precisa fazer isso no mercado. Eu posso vender esse título ao longo do caminho. E aí, o que acontece, né? O que vai determinar se eu tenho lucro ou prejuízo, né? Vamos pensar em 2 cenários aqui. Você comprou esse título aqui, esse título teórico aqui que eu estou mostrando para vocês, ele paga 12% ao ano. Aí eu comprei hoje, estava tudo certo, meu plano era ficar com ele até os 2 anos. Chegou 1 ano depois, eu precisei vender esse título, tá? Só que 1 ano depois, tiveram diversas reuniões do Copom e o Copom foi mudando a taxa de juros, certo? Então, vamos pensar em 2 cenários aqui. Vamos pensar no cenário A, lembra que a taxa era 12, vamos supor que o Copom definiu que a taxa agora é 10. Lembra que eu falei para vocês que tem uma relação negativa entre preço e taxa? Então, o que acontece? Daqui a 1 ano, esse título ele falta 1 ano para o vencimento, só que a taxa agora é 10. Quanto que vale esse título hoje, né? A gente faz a mesma conta que eu apliquei antes, né? É R$1.000 o valor de face, agora o prazo é 1 ano, só que a taxa agora é 10. Esse título vale R$ 909,09. Se eu vender esse título, eu vou ter um ganho de 14%, porque eu paguei 797 e a taxa reduziu, esse título subiu de preço, né? E vou ganhar 14%. Mas lembra que a taxa contratada foi 12. Então, 1 ano depois, eu ganhei mais do que a taxa que eu contratei. Agora, pode acontecer o contrário. Vamos supor que o Banco Central, em vez de reduzir a taxa, ele aumentou a taxa, certo? O que acontece nesse caso? Bom, 1 ano depois, seguindo a mesma lógica que eu falei para vocês, se a taxa agora é 15%, o valor do título agora é perto de R$870. Quanto que eu vou ganhar se eu vender esse título antes do vencimento? Vou ganhar 9. Só que eu comprei esse título esperando ganhar 12. Então, você nota que dependendo do movimento da taxa, a sua rentabilidade pode variar bastante, certo? E quanto mais a taxa subir, mais você vai perder, e quanto mais a taxa cair, mais você vai ganhar. Isso vai abrir a oportunidade, como a gente vai ver lá mais para o final da aula, de você montar estratégias dentro do Tesouro Direto para aproveitar esses movimentos. Claro que tudo aqui depende, como vocês estão vendo, de você ter uma certa perspectiva de para onde vai a taxa. É aqui que está o desafio. Se todo mundo soubesse qual é a taxa daqui a 1 ano, seria fácil escolher, né? Então, as suas decisões vão ser baseadas sempre no que você espera para o futuro. Bom, espero que tenha ficado claro. Eu vou seguir aqui. Como eu não tenho perguntas de vocês ao vivo, eu não sei se vocês estão me entendendo ou não, mas no final a gente ajusta. Bom, eu vou seguir agora para como é que eu mostrei para vocês o tesouro pré-fixado, agora eu vou mostrar o tesouro pré-fixado com juros. A única diferença daquele título que eu acabei de mostrar para esse é que esse aqui vão ter pagamentos intermediários, como eu falei para você. Ele não só paga os R$1.000 lá na frente, ele te paga valores intermediários. Essa taxa de cupom hoje ela é definida em 10%.
Só que ela é paga semestralmente, só que você não pode dividir essa taxa por 2. Eu estou só enfatizando a matemática para que o que eu fale aqui para você, quando você for lá na sua corretora e aparecer um número diferente, não tenha descasamento. Então, eu tomei o cuidado de ser preciso aqui para o que você vê aqui acontecer lá, certo? Então, você precisa achar a taxa equivalente à taxa de 10% ao ano ao semestre. Como é que eu faço isso? Usando a fórmula de juros compostos, certo? A taxa anual ela tem que ser a taxa semestral multiplicada 2 vezes, certo? Pela mesma lógica da poupança. Então, se a taxa anual é 10%, eu botei uma observação aqui embaixo, a taxa 10% tem que ser igual à taxa semestral elevada ao quadrado, certo? E aí você chega nos 4,88 que vocês vão ver em todos os lugares por aí, inclusive no site do Tesouro. É por isso que é R$ 48,80 e não R$ 50, como se a gente tivesse uma lógica de juros simples, a gente imaginaria, certo? Tá, falei tudo isso para vocês. Como é que eu calculo o preço desse título, certo? Então, eu tenho um título com as mesmas hipóteses anteriores, ele paga 12% ao ano, ele tem um prazo de 2 anos e tem um valor de face de R$ 1.000, certo? Só que agora, além disso, eu tenho pagamentos semestrais. Como é que funciona isso? Eu tenho que trazer a valor presente, usando a fórmula de juros compostos, todo o fluxo de pagamento desse título. Então, aqui eu botei um exemplo para vocês. Comprei aqui hoje, daqui a 6 meses eu ganho R$ 48,80, daqui a um ano eu ganho R$ 48,80, daqui a um ano e meio R$ 48,80. Tudo isso vai aparecer na conta da sua corretora. E lá no final de 2 anos vai aparecer R$ 1.048,80, certo? Qual é o preço do título de hoje? É o valor presente de todo esse fluxo de caixa, certo? Então, eu vou trazer o primeiro cupom a valor presente, o segundo, o terceiro e o cupom final mais o principal. Eu resumi essas contas aqui para vocês, não esquentem cabeça por isso. E mostrei como que você calcula isso, se você estiver interessado no Excel aqui, estou deixando a fórmula para vocês. Então, o preço desse título ele é R$ 966,95. É por isso que aqui, vou voltar mais uma vez para enfatizar, você vê essa diferença de preço. Também tem o prazo aqui, né? Mas só didaticamente falando, você nota uma diferença de preço entre o Tesouro pré-fixado e o pré-fixado com juros, né? Aqui, no caso, a gente não tem, infelizmente, 2 pré-fixados com o mesmo prazo, só variando os juros para vocês verem, mas daria essa diferença caso houvesse, né? Seguindo em frente aqui, falar de um conceito, como eu falei para vocês, a ideia da aula que eu pensei é pegar, contribuir para quem ainda não sabe nada sobre o assunto, mas também contribuir para quem já sabe alguma coisa e talvez adicionar alguma coisa aí para as ferramentas de vocês. Então, um conceito que a gente vê muito por aí, mídia especializada, é o conceito de yield, né? Yield to maturity. Vocês vão ver muito isso. O que é isso, né? Isso é um nome bonito para mais um dos parâmetros da fórmula de juros compostos. Lembra lá que quando eu quero saber o preço, que é o valor presente, eu preciso botar o valor futuro e a taxa e o prazo. Uma aplicação simples dessa fórmula. O que é o yield? Imagina que eu sei o valor de face, como a gente já sabe, é R$ 1.000. Eu sei o preço que o Tesouro está cobrando lá, o Banco Central, R$ 700, por exemplo. Eu sei o prazo desse título. O que é o yield? O yield é a taxa de retorno desse título. É o R da expressão. É só isso, e deram esse nome bonito, nome em inglês, e aí às vezes assusta a gente. Mas é basicamente mais uma aplicação dessa forma, como eu falei lá no início para vocês, é uma brincadeira, tudo em renda fixa vai ser uma brincadeira com essa forma para achar o retorno desse título, certo? E aí vão aparecer outros conceitos que a gente vê por aí na mídia especializada ou comentaristas de finanças, etc. Só coloquei aqui para que vocês entendam isso. O que significa um título que é vendido ao par, né? O que é o par? Como eu falei para vocês, não sei se vocês lembram, o valor do par ou o valor de face é os R$ 1.000. Um título ele é dito vendido ao par quando esse título é vendido por R$ 1.000, certo? Então, o que precisa acontecer para um título ser vendido ao valor do par? Ele tem que ter uma taxa de cupom igual ao yield desse título, certo?
Quando acontece do yield, né, o retorno que eu tenho de um título ser maior do que o cupom que ele paga, esse título vai ser vendido acima do par. E quando ele é vendido, quando o yield é menor do que a taxa de cupom, eles vão dizer que o título é vendido abaixo do par, certo? Então, nota que a nomenclatura aqui tem mais a ver com o cupom do que com o preço, de fato, que você está vendo, que sugeriria que acima do par é acima de R$ 1.000, é o contrário, tá? Então, aqui eu estou deixando só por curiosidade, para quem quiser ir mais além, como que você calcularia. Isso é a fórmula chama TIR no Excel, né? Taxa interna de retorno. Para quem trabalha com projetos, é a mesma coisa de um projeto que você tem um VPL e aí você iguala o valor presente líquido desse projeto igual a zero e eu quero saber a taxa de retorno média desse projeto. A mesma lógica do yield, só que aqui você está aplicando a um título de renda fixa, tá? Bom, vamos seguir aqui, que eu acho que é relevante para vocês. Quando você vai olhar o Tesouro IPCA, vocês vão ver uns valores que aparentemente, eu vou voltar aqui, estão muito descasados, né? Você olha o Tesouro IPCA 2026, você vai ver R$ 2.800 aqui, o 2035, R$ 1.853. Por que isso acontece? Parece estar tão longe dos 600, R$ 800. Vamos entender por que aquilo ali acontece, tá? Então, deixa eu voltar para onde a gente estava. Bom, nos títulos pós-fixados, o Banco Central e o Tesouro definiram um conceito que eles chamam de valor nominal atualizado, certo? Esse valor nominal atualizado ele é corrigido todo dia 15 pelo IPCA e ele começou lá em 2000, em julho de 2000, ele valia R$ 1.000. Então, lá em julho de 2000, esse valor nominal anualizado ele valia R$ 1.000 e todo mês ele é corrigido pela inflação, certo? Então, por exemplo, vamos supor que a gente começou a olhar para esse valor lá em 2000. Então, em julho, ele valia R$ 1.000. Aí vamos supor que teve uma inflação de 5% ao ano entre 2000 e 2001. Então, em julho de 2001, esse título vai valer R$ 1.000 mais 5%, que é a taxa de inflação do período. Então, é tão simples quanto a fórmula de juros compostos que eu estou batendo na tecla aqui. Você pegou um valor de R$ 1.000 lá em julho de 2000 e está trazendo ele corrigido pela inflação até hoje. Aí você me pergunta, onde é que eu acho esse valor? Vou mostrar para vocês, você não precisa fazer essa conta, tá? Então, se você for no site da Ambima, eu deixei o endereço aqui na apresentação para vocês, certo? A Ambima, ela calcula esse valor diariamente da VNA. Então, aqui, por exemplo, você tem a NTNB, que é o que a gente está fazendo. O Tesouro ele mudou a nomenclatura dos títulos, então, na apresentação que vai ficar para vocês, eu estou botando o nome atual do título, como você vai ver na sua corretora, e estou colocando o nome antigo porque muito desses valores que eu vou mostrar para vocês, eles estão na nomenclatura antiga no site da Ambima. Acredito que em algum momento eles vão atualizar isso. Mas só para você não ficar perdido, estou colocando as duas coisas. Então, se você for no link que eu dei para vocês, você vai vir aqui, ó, tem uma aba LTF, NTNC, NTNB. A NTNC é um título que não é mais vendido, ele só é encontrado no mercado secundário, então, para o nosso propósito aqui, ele não é interessante. O que a gente vai olhar aqui é a NTNB, que é o Tesouro IPCA, e vamos olhar a LFT, que a gente vai ver daqui a pouco, é o título que acompanha a Selic. Então, por exemplo, hoje a VNA, se você entrar no site da Ambima, você vai achar que ela hoje é R$ 3.444, certo? Então, como eu expliquei para vocês, desde 2001, valia R$ 1.000, eles foram atualizando isso mês a mês, até chegar nesse valor de R$ 3.444. Agora, vamos entender o preço que aparece lá. Então, por exemplo, né, no dia 18/11 do ano passado, que foi quando eu montei essa aula aqui, se você entrasse no site da Ambima e procurasse esse valor que eu acabei de mostrar para vocês, esse valor era R$ 3.369,55, como eu estou mostrando aqui, certo? Só um minuto, só para aumentar aqui para ficar melhor. Só que se você abrisse a conta da sua corretora e fosse ver o valor desse título da NTNB ou Tesouro IPCA+, com o prazo de 2026, você ia achar lá um valor de R$ 2.843.
Então, eu espero não estar confundindo vocês, mas só para clarificar. Então, eu estou falando toda essa história para vocês, que você vai no site da Ambima, olha esse valor, por que na sua corretora está 2.843 e não 3.369, certo? Vou explicar para os senhores agora por que isso acontece. Mas antes de eu dar a resposta, eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais claro. Suponha que o valor que você pagasse nesse título fosse o da VNA que está lá no site da Ambima, certo? 3.369. Se daqui a um ano lembra que esse título ele estava te prometendo pagar IPCA mais 3%, ele paga IPCA mais uma taxa, como eu já expliquei para vocês. Só que imagina que o preço que tivesse lá para vocês fosse o da VNA, 3.369. Daqui a um ano, se a inflação fosse 5%, qual seria o valor da VNA, ou seja, o preço do título? Seria esse valor aqui multiplicado por 5%, daria 3.538. Se você dividir esse valor pelo que você teria pago nesse exemplo aqui, você teria ganho 5%. E aí você ia pensar, pô, mas esse título me prometeu pagar IPCA mais 3%. Eu só estou ganhando 5%, que é o valor do IPCA. Então, para eu ganhar IPCA mais 3%, qual é a conta que é feita? Eu tenho que descontar o valor da VNA pela taxa que está sendo prometida nessa data. Então, aqui vai ficar um pouco mais complexo a conta, não se preocupem com isso, mais uma vez. Eu vou pegar o valor da VNA do dia, que é 3.369,55, e vou descontar ela por 3% por todo o prazo que falta para o título por vencimento. E você vai chegar no valor exatamente de R$ 2.843,30. Eu só estou mostrando para vocês isso mais uma vez, para você entender de onde que aparece esse valor lá na sua corretora, certo? E aí, vamos fazer o mesmo exercício que eu fiz anteriormente. Se você pagasse R$ 2.843,30, que é o valor que está lá, e tivesse uma inflação de 5% nesse ano, qual seria a rentabilidade que você teria? 8,16%, que é exatamente o IPCA 5 mais 3,01%. Antes que alguém fique na dúvida, mas não era para ser 8,01%, isso aqui é o que você vê lá, mas na prática o que está acontecendo aqui, como eu tenho enfatizado para vocês, é juros compostos. Se eu multiplicar 1,05 vezes 1,3 vezes a taxa de 3,1%, você vai ganhar 8,16. Então, apesar de sugerir que você está ganhando IPCA mais 3, na verdade você está ganhando em juros compostos, que é um pouco mais do que 8,01. Só para ficar claro, certo? Aqui eu não vou encher mais a paciência de vocês com matemática. A lógica de um título NTNB, que é isso que eu acabei de mostrar para vocês, mas que tem cupom, é a mesma. Só que em vez de eu trazer a valor presente, só o valor da VNA pela taxa que o título promete, você vai ter que descontar todos os cupons que ele paga. Que no caso da NTNB é 6% ao ano. Lembra que lá no precificado era 10%. Se você fazer aquela conta para achar a taxa semestral de 6%, vai dar R$ 2,95. Isso aqui vai te dar o valor do cupom. E nota que, diferente do tipo de pré-fixado, o valor do cupom depende da VNA do dia que você comprou. Lá no pré-fixado é sempre R$ 1.000 o valor de face. Aqui o valor de face ele muda todo dia pela lógica que eu já expliquei para vocês, certo? Como que funciona o Tesouro Selic, que é o título mais simples que a gente tem no mercado? Ele segue a mesma lógica do IPCA. Então, ele também tem uma VNA que, em vez de ser atualizada pela inflação, ele é atualizado pela taxa Selic diária. Então, vou mostrar para vocês mais uma vez aqui, certo? Na mesma aba que eu mostrei para vocês, como que vocês veem o valor da VNA para NTNB, você pode clicar aqui na LTF e você vai achar o valor da VNA para LTF. Na data que eu preparei essas aulas para vocês, o Tesouro Selic ele pagava Selic mais 0,22%. A mesma lógica vai ser aplicada aqui. Qual vai ser o preço do título hoje? Vai ser o valor da VNA hoje descontado por 0,22%, de modo que, se eu carregar o título até o vencimento, eu ganho Selic mais 0,22%. Sendo chato mais uma vez, você não vai ganhar Selic mais 0,22%, você vai ganhar Selic vezes 0,22%, porque são juros compostos, certo?
Então, passada essa parte que eu acho mais chata da aula, mas que eu acho que é necessária para vocês entenderem os preços que estão lá, vamos resumir aqui tudo que a gente viu, que às vezes a gente se perde ao longo dessas contas aí. O que eu gostaria que vocês guardassem depois dessa aula? Existe uma relação negativa entre preço e taxa de juros, certo? Quando o preço cai, quando a taxa cai, o preço aumenta, e quando a taxa aumenta, o preço cai, certo? Isso pode ser resumido por esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui mostra preço no Y, né? E taxa de juros no eixo X. E vai simulando um título aqui pré-fixado, com cupom de 8%, prazo de 30 anos. Só coloquei esse gráfico aqui para vocês terem uma noção de como o preço, a relação entre preço e taxa de juros funciona, né? Então, você tem uma curva negativamente inclinada. Tá? Isso vai dar origem a um conceito que... Esse aqui é mais um tópico que eu coloquei para acrescentar para quem já tem alguma noção, que aparece muito e as pessoas muitas vezes não entendem, que é o conceito de duration, né? O que é isso? Então, eu mostrei tudo isso para vocês, mostrei vários exemplos, mostrei aquele exemplo de que quando a taxa de juros varia, a tua rentabilidade varia, mas talvez uma coisa que esteja na cabeça de vocês perguntando é o seguinte: tá, mas você me mostrou um monte de títulos diferentes. Esses títulos, eles respondem à taxa de juros da mesma maneira? Não. E é isso que a duration faz. A duration é a sensibilidade do preço do título a variações na taxa de juros. Tem duas maneiras de interpretar a duration. Eu vou falar uma para quem não tem noção nenhuma de cálculo diferencial e tem uma para quem tem uma noção de cálculo diferencial. Para quem não tem noção de cálculo diferencial, duration você pode interpretar da seguinte maneira: é o tempo que eu preciso para recuperar o dinheiro que eu coloquei naquele título. Então, por exemplo, vocês vão entender, sem fazer conta nenhuma, só com esse conceito vocês vão entender qual é a duration de um título pré-fixado. No título pré-fixado, quando é que eu recupero o principal? Quando é que eu recupero o dinheiro que eu investi? Então, eu comprei um título a R$700 e pego R$1.000 daqui a 2 anos, por exemplo. Eu só recupero esse título lá no vencimento. Então, qual é a duration de um título pré-fixado? É o prazo do título, certo? Eu poderia fazer isso aqui fazendo um monte de conta, mas nesse caso é simples. Se o título tem cupom, a duration dele é menor, porque eu recupero o meu dinheiro antes, certo? Então, o que acontece? Se eu recupero o meu dinheiro antes, esse título ele é menos sensível a variações na taxa de juros. E é isso que a duration está fazendo. A outra interpretação, mais matemática, para quem tem um pouco de noção de cálculo, a duration é simplesmente a primeira derivada do preço do título. Você deriva o preço do título em relação à taxa de juros. Isso vai te dar uma noção de sensibilidade, de inclinação dessa curva aqui da relação de preço e taxa de juros, certo? Então, só para vocês guardarem algumas regras aí na sua cabeça. Então, pensa duration como o quanto eu tenho de risco no meu título, certo? Quando eu falo risco aqui, eu estou falando o seguinte: se a taxa de juros variar, o quanto eu vou ganhar para cima ou para baixo? Lembra que em finanças, quanto maior o risco, maior o retorno, mas também quanto maior o risco, maior a chance de perder, né? Então, o título de duration maior, ele tem um risco maior envolvido de você ter variações ao longo do caminho. Lembrando que o bom da renda fixa é que se você segurar até o final, você vai ganhar o contratado, não tem erro. Estou falando aqui para quem pensa em talvez especular com renda fixa e etc. Então, como eu falei para vocês, se eu tenho cupom, eu vou recuperar meu dinheiro um pouco antes, então a duration é menor. Se eu tenho um título muito longo, eu vou demorar mais para recuperar o meu dinheiro. Então, esse título ele tem uma duration maior, ele é mais sensível à taxa de juros, certo? Se o meu título ele tem um yield muito grande, ou seja, ele tem um retorno médio anual grande, significa que eu recupero o meu dinheiro um pouco mais rápido, certo? Claro, estou falando aqui se eu estiver comparando 2 títulos com cupom, né? Se eu estou comparando títulos sem cupom, já falei para vocês que a duration não depende do yield, ela é o prazo do título, certo? Só para fazer um adendo aqui, para quem tem noção de cálculo diferencial, vai notar que essa história que eu estou contando, ela tem um pequeno deslize, que é o seguinte: cálculo diferencial, ele vai para pequenas variações de taxa de juros, certo?
eu estou fazendo, de certa maneira, como se eu estivesse assumindo que essa curva aqui é uma reta, de certa maneira. Então, se eu tenho uma pequena variação de taxa de juros, a duration vai pegar bem a sensibilidade do preço do meu título em relação à taxa de juros. Mas se eu tiver uma porrada nos juros, vamos supor, você passou de 5 para 10, se você conseguir imaginar uma reta imaginária aqui, você vai ver que essa reta não vai pegar a diferença, vai ter uma diferença grande de preço entre 5 e 10, certo? Então, a duration não vai ser uma boa medida para você. Como é que os analistas de mercado ajustam isso? Eles tiram a segunda derivada, que vai levar em conta a concavidade dessa curva de relação de juros e preço, certo? Então, eu falei essa parte aqui só para talvez acrescentar para quem já tem uma noção, mas não se preocupem com isso. É só para você, se você se deparar com esse termo, você entender do que se trata. Aí você deve estar se perguntando, eu preciso calcular a duration? Felizmente, não precisa. Tem um site muito legal da B3, que eu vou mostrar para vocês aqui, que eu já deixei anteriormente aberto. Nesse site da B3, se chama calculadorarendafixa.com.br. Esse não é um site grátis, tá? Ele deixa você fazer, se eu não me engano, até 5 simulações por dia, mas para um pequeno investidor funciona bem. Então, eu fiz uma simulação aqui. Compra um título pré-fixado 2023. Vamos supor que eu comprei esse título lá em novembro de 2020. Eu comprei o valor inteiro do título e que esse título pagasse 12%. Eu botei em calcular aqui, certo? E olha as informações que vão aparecer para mim aqui. Vai aparecer qual é o preço do título que eu paguei, que é o PU da operação, preço unitário. Vai aparecer qual é a porcentagem do par. Como eu falei para vocês, o par aqui é R$1.000, certo? Nota que aqui ele tem o VNA também. Então, se fosse um título IPCA ou a LTF, você veria o valor do VNA aqui. Como é um título pré-fixado que eu usei nessa simulação, aqui vai estar R$1.000, que é o valor de face. E aqui, ó, no cantinho aqui, que eu até botei no slide para vocês, nota que você tem a duration. Como esse é um título sem cupom, a duration é exatamente quanto tempo falta para esse título vencer. Então, se eu comprei ele lá em novembro, certo? Quanto tempo falta para janeiro de 2023? 2 anos e ponto vírgula 1, certo? 2 anos e 1 mês. E é exatamente essa duration. O que você pode fazer nos seus investimentos? Pô, estou investindo aqui, não tenho muita noção de como isso funciona. Você pode simular vários títulos aqui, certo? Só acho que é tranquilo. E você pode comparar a duration desses títulos e talvez tomar uma decisão baseada no seu perfil de risco, certo? Como eu falei, a duration é a sensibilidade do preço do título a variações na taxa de juros, ok? Então tá, depois dessa introdução, acho que depois a gente vê nas perguntas, mas eu espero que tenha ficado claro como funcionam esses preços que estão lá, né? Eu vou deixar a apresentação disponível para vocês, então vocês podem acessar, tirar dúvidas, etc. Agora, entendi tudo isso, como é que eu invisto na prática, né? Você vai precisar de basicamente 2 coisas para investir em títulos públicos, né? Um CPF e uma conta bancária, corrente ou poupança. E aí são 3 passos bem simples para você investir. Primeiro, você vai ter que se cadastrar num banco ou numa corretora habilitada. Eu estou deixando aqui o site do Tesouro, que tem todos os bancos e corretoras habilitados. Isso é um cadastro simples. Quem já se cadastrou na corretora sabe que é bem simples, não tem segredo nenhum. Você transfere um valor para a sua corretora e lá dentro você vai poder investir em renda fixa, renda variável e etc. Tá? Além disso, você pode investir no app oficial do Tesouro Direto. Como é que funciona? Depois que você fizer seu cadastramento, mandei dinheiro para a corretora, você baixa o aplicativo do Tesouro Direto no seu celular, vai inserir sua senha e etc., que você cadastrou, né? E lá dentro você vai poder comprar todos os títulos e ele vai falar, você quer comprar via qual corretora? Por exemplo, você pode ter mais de uma corretora, né? Então, sei lá, se você está na Rico, está no BTG Pactual, seja onde seja, você pode comprar no aplicativo e falar, eu quero comprar via BTG Pactual, por exemplo. E aí, na sua conta lá do BTG, vai aparecer o seu título comprado e vai ser debitado da sua conta corrente lá. Tão simples quanto isso. Então, vou mostrar aqui para vocês a minha corretora que eu uso, né? Sem fazer propaganda aqui, só para vocês entenderem como funciona.
Você vai entrar na sua área de investimentos lá, vai ter uma aba Tesouro Direto. Eu acredito que todas as corretoras têm um padrão semelhante. Você vai clicar em Tesouro Direto e vai aparecer aquela tabela de títulos que estão sendo vendidos hoje, como eu falei para vocês. E eu espero que agora vocês tenham uma noção desses preços. Lembra que você não precisa comprar o valor inteiro do título, eu posso comprar uma fração dele, mas a lógica de precificação é a mesma, é só você pensar em proporção. Então, eu não preciso botar 10 mil reais no valor inteiro do Tesouro Selic, eu posso começar por 100 reais, por exemplo. A lógica de precificação é exatamente a mesma. Como é um título pós-fixado, ele vai seguir a Selic, certo? E aí, como eu mostrei para vocês aqui, no caso da minha corretora, ela tem esses carrinhos aqui, né? Você clica ali, vai aparecer comprar e vai aparecer uma espécie de uma boleta aqui para vocês. Vai dar as informações do título, qual é a rentabilidade, qual é o prazo de vencimento. Você vai dizer o valor ou a quantidade que você quer comprar, colocar a sua assinatura eletrônica e está feito. Como vocês podem ver, é bem menos emocionante do que o home broker de ações que vocês viram na primeira aula. Por isso que eu falei, o mais interessante em renda fixa, eu acho que é entender da onde vêm esses valores, mais do que o investimento em si, que é realmente muito simples, não tem segredo nenhum, principalmente se você é um investidor, pessoa física, enfim, você não está operando no mercado secundário, não está operando futuro, nem nada disso, é super simples, não tem segredo nenhum, certo? Uma coisa que vocês devem se atentar, que eu não usei nos meus exemplos aqui, por fins didáticos, mas na vida real existe, é que os títulos eles pagam imposto de renda e outras taxas que eu vou mostrar para vocês. A tabela de imposto de renda dos títulos públicos, ela segue essa tabela regressiva aqui. Então, se eu ficar com o título até 180 dias, eu vou pagar 22,5% sobre o lucro, né? E se eu ficar mais de 720 dias, você paga 15%. Nota que é bem diferente de ações, por exemplo. Ações, se você vender até 20 mil reais por mês, você é isento de imposto de renda. Então, na hora que você investir no título, é bom você levar o prazo em consideração, porque se você tirar antes, vai ferir bastante o seu retorno. Outra coisa, se você tirar o seu dinheiro, se eu comprar um título e vender ele antes de 30 dias, além do imposto de renda de 22,5%, você vai pagar IOF. Também seguindo essa tabela regressiva que eu estou deixando para vocês. Nota que depois de 30 dias, depois de 30 dias você para de pagar IOF e a taxa é zerada. Além disso, existe geralmente duas taxas que são cobradas. A taxa de custódia, que recentemente foi reduzida de 0,3 para 0,25, certo? É uma taxa que é cobrada pela B3, né? E, além disso, hoje é difícil você achar um banco ou uma corretora, mas, eventualmente, você pode pagar taxa de administração. A maioria das corretoras do mercado, eu sugiro que vocês pesquisem, não cobra mais taxa de administração. Só fazer um adendo aqui, como eu falei, para quem é mais experiente, você nem sempre paga taxa de custódia, mas aí você tem que investir no mercado secundário. Geralmente você tem que ter acesso à mesa da sua corretora, não é um investimento tão acessível, no mercado secundário, em média, os contratos são de 50 mil reais, mas enfim, é possível que você não pague taxa de custódia e tenha acesso a outros títulos no mercado secundário também, ok? A gente pode falar mais sobre isso depois, se alguém tiver interesse. Bom, isso era o que eu tinha para falar de títulos públicos, vou falar um pouco dos títulos privados, tá? Os mais comuns que vocês encontram aí. Antes de eu falar dos títulos, acho que é importante falar um pouco sobre o Fundo Garantidor de Crédito. O que é isso, né? Várias instituições financeiras e bancos, eles fizeram uma associação e criaram um fundo, com o objetivo de, em caso de você ter algum ente desse conjunto de instituições quebrando, passando por dificuldade financeira, esse fundo garante, ele cobre os eventuais prejuízos que os investidores têm para alguns títulos de renda fixa que eu vou mostrar para vocês. Então, esse fundo garantidor, a regra dele é que ele protege 250 mil reais por cada CPF. Então, se você tem muita grana para investir... Opa, pode falar. Só peço desculpa interromper, Claro. Mas as pessoas estão avisando que o site da Bovespa, site da B3 não está aparecendo.
Não apareceu na hora que você mostrou. Apareceu Opa. apenas o slide. Não, desculpa. Ó, vocês conseguem ver minha tela agora aqui? Não. Sim, a gente está vendo o PowerPoint. Ah, desculpa, eu estou achando que vocês estão conseguindo. Bom, aí eu estou com uma dificuldade técnica. Eu estou no site aqui. Vocês só estão vendo a apresentação, é isso? De repente, professor, o senhor pode descompartilhar a tela e recompartilhar. Ah, Eu acho que pode funcionar. Não, peço desculpa para vocês. Esse é o problema de eu ficar falando aqui sem ter um retorno. Então, agora vi aqui, de fato. Então, eu falei um monte de coisa que vocês não viram. Agora Mas, sim, enfim, professor. agora sim, né? Então, peço desculpas. Então, vou dar um passo atrás, tá? Primeiro aqui, eu estava falando do site da Ambima, pelo jeito vocês não estavam vendo, né? Então, essa é a página da Ambima que você encontra a VNA, né? Da NTNB, como eu falei, da LTF. É só clicar aqui, não tem segredo, isso é atualizado diariamente. O link está lá na apresentação. Para encontrar a duration, que eu falei para vocês, o preço, etc., tem esse site aqui, calculadora renda fixa. Isso é um site da B3, né? E, como eu falei para vocês, ele tem um cadastro grátis, mas se você quiser fazer mais de 10 consultas por dia, eu acho que ele é pago. Eu não sei, para ser sincero, qual é o valor da mensalidade, mas eu sei que ele é pago. E aqui é o que eu falei para vocês, que eu dei o print, eu acho que deu para entender lá. Ele vai mostrar para você o valor do preço unitário, o valor da duration, qual é a porcentagem do preço unitário que você está pagando, a taxa, a data de vencimento e etc. Certo? Vou aproveitar, então, mostrar para vocês aqui uma outra ferramenta legal, que é a calculadora do Tesouro. Aqui você também faz simulações interessantes. Então, por exemplo, eu comprei um título pré-fixado no dia 18, estou usando sempre o mesmo exemplo, para vocês terem uma referência do que eu estou falando, e é mais simples o pré-fixado, né? Então, eu fiz uma simulação. Comprei no dia 18, você pode simular aqui no site do Tesouro. Eu comprei no dia 18, o vencimento é dia 1/1 de 2023, esse vencimento aparece automático aqui para vocês. Você informa o valor que você pagou, informa a taxa, informa eventualmente se você paga administração ou não na sua corretora, pede para calcular, eu já pedi aqui, e você vai ver qual é a rentabilidade bruta ao ano. Então, isso aqui é o yield que eu falei lá para vocês. A rentabilidade bruta é 12%, nesse exemplo aqui que eu dei. E aqui, o legal do site do Tesouro é que ele vai descontar todas as taxas, imposto de renda, etc. E você pode simular qual é a sua rentabilidade líquida, que é o que interessa no final do dia, certo? Então, nesse exemplo teórico, não existe esse título pagando 12% hoje, né? Óbvio. Você ganharia 10% em 2 anos, certo? Então, fica aí para vocês também essa página aqui da calculadora do Tesouro. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês aqui. Não, o resto eu vou mostrar depois, tá? Então, agora aprendi como é que mexe aqui. Vou voltar para a nossa apresentação. Bom, acho que já tem 1h10. Eu vou tentar falar um pouco mais rápido aqui para a gente conseguir chegar no final, tá? Bom, quais são os títulos de renda fixa privados mais comuns que vocês vão encontrar? Existem as letras de crédito imobiliário, né, que são LCI e LCA, são bem famosas. O que é isso? É a mesma lógica que eu já expliquei para vocês. Eu tenho só que aqui vai ter algumas especificidades que eu vou explicar para vocês. Então, a letra de crédito imobiliário é uma instituição financeira privada que está procurando recurso para investir no mercado, em algum projeto do mercado imobiliário. Esses títulos eles podem ter rentabilidade pré-fixada ou pós-fixada. É muito comum ver LCI e LCA atrelado a CDI, né? 100%, 110% CDI, etc. E o grande chamativo desses investimentos é que eles são isentos de imposto de renda, por enquanto, pelo menos. E são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito. Então, se você tiver até R$250 mil por instituição, você está assegurado que você vai receber o seu investimento de volta. A LCA é a mesma coisa, só muda o setor, que é o setor agrícola. Qual é a diferença que também existe quando você for na vida real e procurar entre LCI e LCA? Geralmente, a LCI ela tem um prazo de carência. Por exemplo, você não pode vender o título em no mínimo 3 meses. Na LCA, geralmente, isso não ocorre.
E a lógica é a mesma, você vai pagar um valor hoje, vai ganhar uma taxa pré-fixada ou pós-fixada depois que acabar o prazo. Vou caminhar para frente aqui para a gente chegar no final. Além disso, você tem as CRAs e as CRIs, né? São certificados recebíveis. O que é isso? Primeiro, não são garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito e também são isentos de imposto de renda. Então, como eles não são garantidos pelo Fundo Garantidor, você está incorrendo um pouco mais de risco aqui. Então, é comum você ver uma CRI, uma CRA, ela ter um retorno um pouco acima de uma LCA, LCI, justamente porque tem a lógica de risco e retorno no mercado, certo? Mas o que é isso, né? Isso é um título de renda fixa emitido por uma instituição securitizadora. Isso é um nome complexo, mas a operação é relativamente simples. O que é uma securitização, né? Imagina que você tem uma empresa e você tem o direito a receber um valor daqui a 2 anos, né? Em alguma operação. O que a empresa securitizadora faz é transformar esse direito a um recebível, por isso que chama certificado de recebível, em um título que ela vende no mercado para os investidores, nós, por exemplo, né? Então, o que a empresa lá faz? Ela fala, olha, eu tenho direito a receber R$5.000 daqui a 2 anos, mas eu quero pegar a parte desse dinheiro hoje. A securitizadora falou, ok, eu te dou R$1.500, aí a securitizadora transforma esse direito a receber em um título e vende para você, te prometendo uma taxa de retorno. Então, todo mundo ganha. A empresa que está com o recebível, ela antecipa esse dinheiro, a securitizadora pega uma parte da operação e o investidor, se ele achar interessante, ele vai ter um título de renda fixa. Isso aqui é basicamente o que gerou a crise do subprime nos Estados Unidos, né? Só fazendo aqui um parênteses. Nos Estados Unidos, eles faziam securitização da securitização. Então, você tinha, principalmente no mercado imobiliário, alguém que tinha uma dívida, um financiamento de uma casa, o cara tinha um perfil de risco ruim, e securitizadoras transformavam essa dívida, que é o direito de alguém receber, em geral um banco, em um título e vendia no mercado. Só que esse título ele era securitizado várias vezes, e se o cara da ponta não paga, a gente já sabe que alguém vai ficar com o mico na mão, e quando se viu em 2008, esse mico estava com grandes bancos dos Estados Unidos, gerou uma grande crise lá, certo? Um breve resumo aqui, só para vocês verem uma das consequências desse tipo de operação. No Brasil, o mercado ele é muito mais regulado, para o bem ou para o mal, de certa forma, é um mercado mais protegido desse tipo de operação. Tá? Falar um pouquinho do CDB. O CDB é um título de renda fixa, da mesma forma que eu venho explicando, só que ele é emitido por bancos. E a grande diferença dele para LCI, para LCA, para CRI, CRA, é que eles pagam imposto de renda, né? Então, é comum também você ver CDBs pagando uma taxa um pouco maior. No mercado não existe almoço grátis, né, pessoal? Se um CDB está te pagando a mais, é para compensar o imposto de renda que você vai ter que arcar no final. Então, sempre compare retorno líquido e não retorno nominal, né? E os CDBs têm a vantagem de serem garantidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, ok? Por fim, aqui da parte de títulos privados, falar um pouco de debêntures. Debêntures são títulos parecidos com os títulos públicos, né? Só que eles são emitidos por empresas privadas que estão querendo fazer algum projeto. Então, sou uma empresa privada, quero, sei lá, expandir a minha fábrica, contratar mais funcionários, seja o que seja, eu emito um título de dívida, vendo para o mercado através das instituições financeiras, pego esse recurso e prometo pagar uma taxa lá na frente. Caso o meu investimento dê retorno aqui, eu vou ser capaz de pagar essa taxa e valeu a pena para mim fazer isso. Esses títulos podem ser da mesma forma pré-fixados, pós-fixados, depende da estratégia da empresa. E tem basicamente 3 tipos, apesar de, geralmente, na sua corretora, você só vai ver debêntures simples, que são debêntures que te pagam o retorno, mas eles não são conversíveis em ações. Tem debêntures que você pode, ao final do prazo, converter a debênture em uma ação. Então, em vez de eu receber o meu dinheiro de volta mais juros, eu ganho ações da empresa. Além disso, tem as chamadas debêntures incentivadas, que também é difícil para nós, pessoas físicas, né? São debêntures isentas de imposto de renda e IOF. Geralmente, ela segue a tabela regressiva. Tá?
E um ponto importante é que debêntures não são garantidas pelo fundo garantidor de crédito. Então, você está correndo o risco da empresa e, no limite, é o risco do projeto que ela está colocando esses recursos. Tá? Como que você investe na prática nesses instrumentos? Né? Vou abrir de novo aqui a tela da minha corretora. Lembra que eu mostrei para vocês o botão Tesouro Direto, abaixo do botão tem Renda Fixa. Cliquei em Renda Fixa, vai aparecer tudo que a minha, no caso a corretora que eu invisto, ela oferta. Então você tem CDB, você tem LCA, tem LCI, tem CRA, tem debênture, tem letras de crédito e etc. Você pode fazer diversos filtros aqui. Imagina que eu quero comprar uma LCA. Então eu vou aqui, clico em LCA, né? Vai aparecer todas as LCAs. Aí eu olhei para essa LCA, BTG Pactual, janeiro de 2028. Pô, achei legal, R$1.000, quero investir. Você clica no botão de compra, vai aparecer uma boleta aqui para vocês, vai falar que é assegurado pelo Fundo Garantidor de Crédito, porque é uma LCA, vai falar o vencimento, vai falar com a instituição, qual é a rentabilidade que está sendo contratada e você vai definir o valor que você quer investir. Como eu falei, a parte prática de renda fixa é muito simples, né? Por fim, eu não sei se eu tenho muito mais tempo, mas eu acho que seria legal mostrar isso aqui para vocês. Tá, eu vi tudo isso, vou começar a investir, o que que eu faço? Qual é uma possível estratégia que você pode fazer? Para vocês verem isso na prática, eu montei um exemplo, tá? Pensa no seguinte cenário aqui, hipotético. Você está aqui na data zero, tá? No ano 1. A taxa que você observa lá do Banco Central é 10%. Vamos imaginar num cenário que, só para a gente fazer esse exercício, que deixando isso bem claro, que no ano 2 a economia piorou, a inflação subiu, o Banco Central subiu a taxa para 12%. E no ano 3 as coisas melhoraram, o Banco Central diminuiu a taxa para 7%. Aí vamos supor que você aprendeu os conceitos aqui que a gente está discutindo e você criou a seguinte estratégia, que é a lógica que a gente estava conversando aqui. Olha, se eu espero que os juros vai cair, eu pego um título pré-fixado, lembra? Se eu estou com um título de 10% na mão e a taxa cai, eu vou ganhar dinheiro com ele. Lembra que tem uma relação negativa. Se eu acho que os juros vão aumentar, eu não compro esse título que está com 10%. Imagina que o Banco Central está vendendo um título pré-fixado a 10% ao ano. Se eu acho que a taxa vai aumentar, eu vou perder dinheiro com isso, certo? Então, eu vou para títulos pós-fixados. Só a título de exemplo, vamos supor que você restringe suas opções ao Tesouro pré-fixado e ao Tesouro Selic, certo? Que acompanha a Selic. Vamos ver o que você poderia fazer nesse cenário aqui, certo? Então, vamos olhar primeiro para o Tesouro pré-fixado, certo? Hoje, se o título é 10%, lembra lá, estou nesse cenário hipotético, e o valor futuro dele, que é o valor de face, é R$1.000, esse título é 751,31. O que é a tal da precificação na curva? A precificação na curva é o que aconteceria com o preço desse título se a taxa de juros não mudasse durante os 3 anos, se ela fosse 10% ao ano. É isso que chama precificação na curva. Então, esse título hoje ele é 751, no ano 826, 909, até no final eu pego meus R$1.000. Agora, como a gente viu, nesse cenário hipotético, a taxa variou, certo? O que aconteceria com o preço desse título se a minha taxa seguisse aquele caminho que eu mostrei para vocês? Olha, no primeiro ano, a taxa aumentou. Se a taxa aumentou, o meu preço caiu em relação à curva dele. Então, nota que o preço no ano 1 é 797, mas eu esperaria que ele fosse, se nada mudasse, 826. Eu estou perdendo dinheiro aqui, se eu estou com um título pré-fixado, certo? No ano 2, imagina que eu não vendi esse título, falei, vou esperar. No ano 2, a taxa reduziu para 7%. Eu estou com um título de 10 na mão. O que acontece com o preço? Ele sobe acima da curva. Então, está 934 e ia ser 909. Eu estou ganhando dinheiro além da curva do meu título. Se eu ficar com o título até o final, eu vou ganhar R$1.000. O que é a marcação ao mercado que a gente ouve tanto? É eu marcar a rentabilidade do título
não pelo valor teórico dele, que é 10% ao ano, mas pelo que realmente está acontecendo. Lembrando que eu deixei essa curva amarela para deixar claro, se eu segurar o meu título até o final, eu vou ganhar os R$ 1.000, certo? Essa é a diferença entre precificar na curva e marcar mercado, tá? Se der tempo, no final a gente fala um pouquinho sobre o que eu fiz na dissertação de mestrado sobre isso, tá? A gente olhou a situação do título prefixado, vamos olhar agora a situação do Tesouro Selic, que só acompanha a Selic. No caso do Tesouro Selic, não tem precificação na curva, certo? É um título pós-fixado, ele vai pegando a taxa Selic ao longo do período. Então, se eu comprei, aqui eu só dei um exemplo, por R$ 1.000 hoje, se foi para 12%, ganhei R$ 120, depois foi de 10 para 12, de 12 para 7 e assim por diante. Vou seguindo a curva aqui, certo? Então, vamos ver o que aconteceria se você usasse essa estratégia que eu falei para vocês e você acertasse todos os cenários. Então, se eu acho que a taxa vai cair, eu compro pré-fixado. Se eu acho que vai subir, eu compro pós-fixado. Vamos supor que você acertasse todas essas previsões suas. Quanto que você ganharia, né? Então, no ano 1, eu acertei, comprei o Tesouro Selic, porque eu achei que a taxa ia subir e, de fato, ela subiu. No ano 2, eu comprei o Tesouro Prefixado, porque eu achei que a taxa ia cair e, de fato, ela caiu. Certo? E no ano 3, eu achava que ia aumentar os juros e, de fato, aumentou. Se você acertasse tudo, eu já resumi as contas aqui, você ganharia 44,39%. Lembra que esse título aqui, se você segurasse ele até o final, você ganharia 33%. E no título Selic, você ganharia 31,82%. Então, com essa estratégia, você ganharia 44%. Agora, tudo na vida tem os dois lados. Imagine que você errou tudo, né? Tudo que você fez, você errou. Você vai perder dinheiro em relação ao que você poderia ter ganho e vai ganhar aqui nessa simulação 21,47%. Então, se você tomasse uma estratégia passiva, vou botar no Tesouro Prefixado e deixar meu dinheiro lá, você ganharia 33, no Tesouro Selic ganharia 31,8, e no cenário de sucesso você ganharia 44, é bem mais do que 33, no de fracasso você ganharia 21. Se você assumir que a chance de você acertar, de ter um cenário positivo, é 50%, você pode calcular a média desses valores aqui, daria um retorno esperado de 32%, por exemplo. Se você levar essa estratégia em conta, você talvez pegasse o Tesouro Prefixado e ganharia 33%, né? Aí vai depender de quanto você confia no seu taco e etc. Tá? Só o que eu quis mostrar aqui para vocês é como que você pode montar uma estratégia. Mas aí talvez a pergunta, só para finalizar aqui, que eu já falei bastante, mas como é que eu formo essa expectativa? Como é que eu sei se os juros vai para cima, vai para baixo? Olha, essa é uma pergunta difícil, envolve vários cenários, mas eu vou dar talvez um possível caminho que vocês podem seguir. O possível caminho que vocês podem seguir chama a estrutura a termo da taxa de juros. Certo? O que é isso? Mais uma vez, é um nome complexo para uma coisa simples. É apenas uma relação entre taxa de juros e prazo. Essas taxas elas são estimadas pela Anbima, eu vou mostrar aqui para vocês, com base nas operações que são realizadas no mercado secundário. Então, a Anbima ela faz eu já vou mostrar o gráfico aqui para a gente encurtar a história. A Anbima, como eu mostrei para vocês, vocês não encontram todos esses prazos aqui na sua corretora, certo? Mas a partir dos dados no mercado secundário, a Anbima estima essa curva aqui. Para títulos pré-fixados, a curva laranja, e para títulos pós-fixados, ela estima a curva azul. O que essa estrutura termo de juros está me falando? Olha, o mercado, nas operações que ele faz no mercado secundário, ele está esperando que no título de 10 anos a taxa seja de 8,6% e hoje é 2%, que de fato a Selic está em 2 e pouquinho, certo? Então isso aqui me dá uma noção do que o mercado está esperando para o futuro, né? Como é que eu vejo isso aqui lá no site da Anbima? Eu deixei aí o link para vocês, deixa eu compartilhar aqui. Aí, estou compartilhando a minha tela agora.
você tem a curva de juros da Ambima, ela é atualizada, eu acho que é diariamente, e aqui ela vai ter para você essa tabela feia, não se assuste, eu vou explicar para você como é que funciona. Aqui no print talvez fique mais fácil, mas enfim. O que são os vértices aqui, né? Os vértices são os prazos, certo? Aqui está em dias, 252 dias é considerado um ano, né, dias úteis, né, e assim por diante até 10 anos aqui, que é o máximo que eles projetam para você. Eles vão fazer essa curva, como eu mostrei para vocês, para o Tesouro IPCA e para o Tesouro Pré. E o que é a tal da inflação implícita? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bom, como eu falei para vocês lá no início da aula, né, quando você investe em qualquer instrumento, você não pode considerar a taxa nominal que eu ganhei. Como eu falei lá nas ações, eu tenho que descontar a inflação para saber a minha taxa real. Então, você tem uma relação simples entre taxa nominal e taxa real. Então, se eu ganhei 10% de taxa nominal no título, eu desconto 4% de inflação, o meu juros real é 6%. Só que em renda, em juros compostos, eu acho que eu estou compartilhando certo, né? Em juros compostos, você, como eu já expliquei, você não soma taxas. Quando você está somando, você multiplica, quando você está diminuindo, você divide. Então, como eu expliquei para vocês, o IPCA está te pagando inflação mais o juros real. Então, implícito está, né, na diferença entre o juro pré e o IPCA mais a inflação que o mercado está esperando. E é exatamente isso que a Ambima calcula para vocês. Então, eu fiz a conta aqui, se alguém quiser verificar, como é que eu chego na inflação implícita que o mercado está esperando. É a diferença, no caso de juros compostos, é uma divisão da taxa pré para o IPCA. Lembra que o IPCA é uma taxa real de ganho mais a inflação. E a pré está te dando uma taxa cheia. A diferença dessas duas taxas, entre a taxa nominal, que você pode pensar como a taxa pré, e a taxa real do IPCA, é a inflação implícita que o mercado está esperando. Então, nota aqui que no dia que eu peguei essa fotografia, o mercado estava esperando que a inflação convergisse para 4,5%, e eu acho que a meta hoje é 4%. Então, um pouco acima da meta de inflação, certo? Só um caso interessante, eu já estou terminando. Quando eu peguei essa curva aqui, isso aqui foi em novembro do ano passado. Quando você olha hoje, em janeiro, essa curva ela foi para baixo. A curva em laranja é a que eu mostrei para vocês. Aqui eu estou olhando a curva do pré-fixado. E hoje essa curva é azul. Então, quando você ouve o analista lá falando a curva de juros ela está fechando, é porque essa curva está deslocando para baixo. Como eu falei para vocês, o último exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, quando os juros abaixam, o preço sobe. Então, outra ferramenta legal do Tesouro Direto, deixa eu compartilhar aqui direito, é esse site que eu também estou deixando para vocês, do Tesouro Direto, que ele mostra histórico de preços e taxas. Como eu mostrei para vocês, se você olhar o título pré-fixado, tá? Que é essa curva que eu estou mostrando, do dia que eu olhei em novembro de 2020 para janeiro de 2021, a curva de juros fechou. Ou seja, o mercado está esperando, depois a gente discute por quê, mas o mercado está esperando uma queda da taxa de juros para os prazos futuros. O que acontece com o preço? Ele tem que aumentar. Então, olha aqui que interessante. Esse título, quando eu olhei lá em novembro, ele custava cerca de R$ 898, R$ 900 reais, e olha aqui em janeiro ele chegou a 919. Então, você vê que, apesar dos exemplos que eu mostrei para vocês serem em termos anuais, esses juros, o preço do título, a rentabilidade deles pode variar bastante em um espaço de 1, 2 meses, certo? Daqui para cá tem um ganho expressivo, dependendo do montante que você investir. Então, a curva de juros, se você começar a acompanhar a dinâmica dela, você pode ter algum insight do que está acontecendo para o futuro, certo? Se eu tiver tempo, a gente pode discutir por que essa curva caiu e outros casos interessantes com curva de juros, tá? Você pode ver lá na sua corretora, só para vocês verem melhor aqui, que tem uma espécie de estrutura termo da taxa de juros valendo lá também. Pega títulos aqui, ó, de risco semelhante, que é o IPCA+. Nota que títulos com prazo menor, eles pagam juros menores.
títulos maiores pagam juros maiores, o prazo maior. Né? Por quê? Porque o investidor está falando, ó, para eu ficar mais tempo nesse título, eu exijo uma taxa de retorno maior. Implicitamente, aqui você tem uma curva de juros ascendente, como eu mostrei para vocês. A partir das operações do mercado secundário, você consegue estimar essa curva para mais prazos do que você vê aqui na sua corretora. Mas na sua corretora você vai ver a mesma lógica. Se eu pegar IPCA mais com... Eu espero... foi mal. Estou de novo no lugar errado. Estou mostrando essa curva aqui, né, da corretora, lá, os preços que você observa. Se você pegar aqui esses blocos aqui, que são títulos de perfil de risco semelhante, IPCA+, IPCA+ com juros e pré-fixados, como eu falei para vocês, vocês vão ver que títulos com prazo maiores têm taxas maiores, assim como eu mostrei para vocês aqui na curva de juros, certo? Então, você pode usar a curva de juros como um indicador aí do que, principalmente observando a dinâmica dela, do que o mercado está pensando para o futuro, e você pode concordar ou não, apesar de não ser muito aconselhável apostar contra o mercado, né? Aqui, para finalizar, eu deixo umas sugestões de leituras para quem quiser ir mais além. Eu estou deixando todos os links que eu usei. No site do Tesouro Direto vocês encontram informações, conceitos, etc. Tem a calculadora, tem o simulador que eu mostrei para vocês, tem o histórico de preço e taxas, que é bem interessante. No site da B3, vocês conseguem fazer tem uma calculadora lá também, vocês conseguem pegar a duration. No site da Ambima, vocês encontram o valor do VNA, tem a curva de juros, tem bastante coisa interessante lá. E para quem quiser começar a ler sobre o assunto, eu aconselho esse livro aqui, que é um clássico aí de finanças, do Elton Gruber. Tem tradução em português, chama Moderna Teoria de Carteiras e Análise de Investimentos, e a parte de renda fixa está lá nos capítulos 20 e 21. Aí agora, dependendo do interesse de vocês, a gente pode discutir mais alguns assuntos, responder algumas dúvidas e etc. Tranquilo? Opa! Deixa eu ver como é que eu acompanho as perguntas aqui, que eu estou meio perdido. Bom, se alguém quiser abrir o microfone para perguntar, fica à vontade. Para perguntar, só levantar a mão que eu libero o microfone. Alguma pergunta aí no chat, Gabriela? Professor, tiveram algumas perguntas durante, Uhum. acho que vou destacar algumas aqui. O Douglas pediu para você falar um pouco mais sobre a importância da curva de juros. Como eu estava falando, o interessante da curva de juros é te dar uma noção sobre o que o mercado está esperando para o futuro, né? Tem diversas teorias aqui de por que essa curva ela é positivamente inclinada, por que ela é um pouco mais inclinada, um pouco menos inclinada. Um caso interessante, por exemplo, o padrão normal da curva de juros, ela tem essa forma que a gente observa aqui no Brasil, né? Quanto mais longo o prazo, mais o mercado exige juros do governo, porque você está enfrentando um risco maior, né? Isso é o natural. Agora, por exemplo, para os Estados Unidos, acontece uma coisa interessante. Essa curva de juros aqui, ela costuma ser um preditor de crises financeiras. Tem alguns relatórios, por exemplo, que mostram que as últimas 7 crises financeiras dos Estados Unidos, a curva de juros ficou negativamente inclinada. Por que isso acontece? Que é um pouco contraintuitivo, né? O que acontece é que, se o mercado espera que vai ter uma crise daqui a 2 anos, o que acontece? Todos os investidores eles vão para cima dos títulos novos, porque se vai ter uma crise, eu espero que a taxa vai cair, certo? Então, acontece uma espécie de consequência da própria expectativa, uma espécie de profecia autorrealizada, né?
Os investidores acham que vai ter uma crise, eles correm atrás dos títulos longos. Se eu aumento a demanda pelos títulos longos, a taxa cai, né? E aí essa curva vai inclinando de positiva para negativa. Isso costuma ser um previsor de crise nos Estados Unidos. E como a gente sabe que crise nos Estados Unidos é crise no mundo inteiro, isso é um pequeno exemplo de como a curva de juros ela tem importância para você observar o que pode acontecer no futuro e antever isso e tomar decisões de investimentos. Acho que o Alexandre quer falar. Isso, professor. Eu vou desmutar o Alexandre aqui. Beleza. Boa noite. Professor, considerando a inflação atual e o imposto de renda, basicamente em relação a esses fundos de renda fixa, qual seria a taxa que seria mais ou menos equivalente a um zero de rendimento? E a partir dessa taxa, você teria um rendimento, vamos dizer assim, superior a zero, considerando, vamos dizer, a inflação e taxa de administração e o próprio imposto de renda. Olha, então, aí isso é uma questão que tem que ser analisada caso a caso, né? Mas você já falou bem. Quando eu estou olhando o fundo, a diferença de eu investir sozinho e investir no fundo é que no fundo de investimento eu estou delegando as escolhas dos meus ativos para um grupo de pessoas, para um gestor, enfim. E quando eu faço isso, eu vou pagar uma taxa para ele. Então, o meu rendimento real, que é aquele que a gente estava conversando, num fundo, além do rendimento nominal, eu tenho que tirar a inflação, os custos que eventualmente eu posso ter para investir nesse fundo, a taxa de administração do fundo e, eventualmente, taxas de performance, né? Em renda fixa não é muito comum, mas em renda variável, dependendo do desempenho do fundo, você ainda paga taxa de performance. Então, para você achar o que seria o zero aí, né? Tem que ser um rendimento nominal que pelo menos supere a inflação e as taxas que você paga. Lembrando que taxa de performance você só paga se o fundo bater aquela meta, né? Então, é difícil você ter prejuízo no fundo, é impossível, né? Ter prejuízo e pagar a taxa de performance, porque ela não vai ser atingida. Prejuízo nominal, né? Real é possível. Perfeito, professor. Eu vou ler algumas perguntas que estão aqui no chat. Ajustando pelo risco e comparando com o CDI, o IBOV, em alguma época, valeu a pena? Então, como eu mostrei para vocês aqui no comecinho da aula, né? Deixa eu voltar aqui. Desde 2006, o índice Bovespa ele vem batendo o CDI, né? Aqui, ó, mostrei para vocês. Se você começasse a investir aqui no índice Bovespa, por exemplo, via BOVA11, você certamente ganhou mais dinheiro do que botando em investimento de renda fixa. A questão toda, que até voltando nesse ponto que eu provoquei vocês lá no início da aula, é se esse padrão aqui vai se manter para o futuro, né? Eu acho muito improvável o Brasil ficar com uma taxa de 2% ao ano para sempre, né? A gente está numa situação muito específica e mesmo nessa situação de crise, a gente viu que o IPCA ficou acima da meta esse ano, né? Então, assim que a economia voltar, provavelmente vai ter uma pressão inflacionária alta. Eu acredito que os juros vão aumentar. Então, é difícil a gente imaginar que esse cenário aqui que eu mostrei para vocês vai ficar para sempre. Agora, a gente vai voltar a ter taxas como a gente já teve historicamente ou não? Isso é uma coisa mais difícil de prever. A gente tem um problema fiscal muito grande no Brasil, né? Me parece que esse ano a relação dívida-PIB no Brasil vai ficar entre 98% e 102%, algo assim. A literatura mostra que países que têm relação dívida-PIB grande, eles crescem menos. Se você cresce menos, você arrecada menos e vira uma bola de neve, né? E, infelizmente, com essa crise aí, a nossa situação fiscal ficou pior ainda, né? Se você compara, por exemplo, o que foi economizado com a reforma da Previdência, cerca de 800 bilhões de reais,
Só esse ano a gente vai ter um déficit primário por causa do Covid de 700. Então, toda a nossa reforma previdenciária praticamente foi embora esse ano. Então, o Brasil não é fácil, né? Não é para amadores, como diz a frase. Mas vamos lá, se alguém tiver mais alguma pergunta. Professor, outra questão aqui é se o limite do fundo garantiador é por operação ou por CPF. Ele é por CPF e por instituição financeira, então não é por operação. Então, por exemplo, se você tem uma conta na Rico ou na XP, ele vai cobrir todos os investimentos que você tem lá até R$250 mil. Mas não é pela LCA, por exemplo, você tem que somar todos os investimentos que eu tenho naquela instituição e é isso que o fundo vai garantir até o limite de 250 mil. Perfeito, professor. Aí o Marcos Vinícius também pergunta uma sugestão de carteiras de investimento com porcentagem de tesouro direto, LCI, LCA. Olha, aí é muito pessoal isso, né? O que eu daria de dica para vocês é, primeiro, procure se conhecer, né? Conhecer o seu perfil de risco antes de fazer qualquer coisa. Depois, conheça tudo que você está investindo, não compre uma dica, como a gente costuma falar, né? Depois que você fizer esses 2 passos, você vai definir, eu quero colocar, eu sou um cara muito conservador, quero colocar 70% do meu dinheiro na renda fixa. Eu costumo dizer que investimento, relação de carteira, não tem a ver, isso é bom, isso é ruim, isso depende de você que vai lidar com a sua carteira e com os riscos que você está gerando lá. Então, você tem que estar confortável com a sua estratégia. Dentro da sua estratégia, se você definiu que vai botar 70% em renda fixa, o que eu faria é, uma parte desse investimento eu colocaria para reserva de emergência. Por exemplo, você nunca sabe se vai ter um colapso como a gente teve esse ano, especialmente se você trabalha no setor privado, você tem um risco de rendimento maior do que alguém que é funcionário público, por exemplo. Então, é importante que você tenha uma reserva de emergência e, a partir daí, você pode diversificar todos esses instrumentos que eu falei. Você pode ter um pouco de títulos por longo prazo, um pouco de títulos por curto prazo, sempre levando em conta, como eu falei para vocês, o que você espera do futuro. É legal olhar a curva de juros, é legal ler reportes, se atualizar, pensar um pouco em política. Política determina muita coisa no Brasil, né? O governo no Brasil é muito grande, 40% do PIB é governo no Brasil, então o que o governo faz muita diferença. E, levando tudo em consideração, você vai montando a sua carteira. Um exemplo, por exemplo, que aconteceu no Brasil foi na época da Dilma, sempre dou esse exemplo, o Tesouro IPCA+, ele chegou a pagar 8% de juros mais IPCA. Então, imagina se você está lá nessa época montando independente de questões políticas, só deixar isso claro, você está montando uma carteira de investimento por longo prazo, pensando na sua aposentadoria. Ali você teve a oportunidade de segurar títulos de longo prazo com uma taxa de retorno real altíssima, né? Então, acho que você tem que sempre ter uma reserva de emergência, tanto para questões pessoais que podem ocorrer, né? Tanto para você aproveitar essas oportunidades. Ali foi um momento de grandes oportunidades. Esse ano foi um momento de grandes oportunidades, mais na renda variável, né? Muitas ações de empresas boas estavam muito abaixo do preço que eu acredito que elas valem. Não cabe aqui falar quais eu acho, mas com certeza o mercado ofereceu muita oportunidade. Quem tinha dinheiro ganhou muito dinheiro nesse ano, apesar de muitas pessoas estarem passando por crise, né? Perfeito, professor. Outra pergunta aqui em relação ao duration. Quanto maior, haverá mais variação, certo? Mas para quem está disposto a fazer um investimento ao longo prazo, qual seria a melhor estratégia? Olha, se você está com uma estratégia de segurar seu título até o vencimento, não faz diferença, certo? Duration não vai importar para você, porque você vai segurar até o final. Então, se você está olhando lá para o longo prazo e a sua estratégia é segurar o título até o final, isso aqui não importa para você. Como eu falei, essa talvez seja a grande vantagem da renda fixa. Uma vez que eu assinei meu contrato lá no início, acabou. Então, por exemplo, o exemplo que eu acabei de dar, ali no final do período Dilma, se eu comprei um título de 8% de juros real mais IPCA e eu quiser carregar ele até o final, eu vou carregar.
Claro que esse título, imagina só, 8%, né? A taxa de juros caiu para caramba, como eu mostrei para vocês, foi de 14 para 2. Você poderia ter dobrado o seu dinheiro ou mais que isso nesse período, porque a taxa caiu. Aí vai da tua estratégia. Eu quero sentar aqui nos meus 8% e ficar até o final, ou quero aproveitar essa oportunidade e sair antes, né? Isso aí é uma pergunta que vocês vão lidar no dia a dia, tanto para cima quanto para baixo, e vai depender da sua estratégia. Agora, se eu tenho uma estratégia de saída antes, vai depender, mais uma vez, do seu perfil de risco. Se você compra títulos muito longos, você vai estar correndo mais risco, né? Se eu compro títulos sem cupom, eu vou estar correndo mais risco, e assim por diante. Aí é ajustar o que você faz ao seu perfil. Eu acho que parece conversa chata, mas se conhecer, eu acho que é o grande passo em investimentos, para tudo, porque tem muito a ver com controle emocional e conhecer o que você está fazendo. Quando você sabe o que você está fazendo, você é menos suscetível a sair quando está todo mundo, só porque está todo mundo saindo, e a entrar porque está todo mundo entrando. Então, primeiro passo, se conhecer bem, não faça nada que você fique desconfortável porque alguém falou para você fazer isso, e também procure conhecer o que você está fazendo para você ter segurança no momento de crise, né? Perfeito, professor. Acredito que não tenham mais perguntas. As perguntas que tinham, acho que já foram respondidas nas respostas anteriores. Bom, acho que é isso, então. Eu queria agradecer aqui no finalzinho o professor Cláudio Mar pela oportunidade. Foi bacana participar aqui. Espero que vocês tenham aproveitado. Caso tenha alguma dúvida, eu me coloco à disposição aí. O meu e-mail pessoal tá na apresentação. E é isso. Se qualquer dúvida, pode entrar em contato que a gente conversa. Tranquilo? Perfeito, professor. O IDP agradece a aula. Valeu. Para os alunos que ainda estão aqui, a próxima aula será no sábado à noite, e não na sexta. Vocês vão receber SMS e também vão receber por e-mail a mensagem igual receberam hoje. No mais, o IDP agradece a presença de todo mundo.